a Deus, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e apenas o versículo 7. Eu vou ler somente o versículo 7. Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7. Diz assim o versículo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também colherá. Em outra tradução está: ceifará. Amém? Eu vou repetir o versículo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também colherá. Amém? Então, isso se chama a lei da semeadura. Irmãos, e a lei da semeadura é uma lei constituída por Deus, e essa lei não é uma lei constituída só para os evangélicos, não. Essa lei é uma lei que Deus constituiu para toda a raça humana, ou seja, essa lei é válida tanto para evangélico, espírita, católico, budista, ou seja, toda a raça humana, ateu, qualquer tipo de religião. A lei da semeadura é uma lei que Deus constituiu para o homem, independentemente da sua religião, independentemente da sua convicção teológica ou teorias, não importa. Todos nós estamos debaixo dessa lei. E se nós não cumprir essa lei com uma boa semeadura, nós vamos ter que colher a nossa mal semeadura. Amém? Então, é um assunto muito extenso, é um assunto muito grande, existem várias passagens da Bíblia, mas eu peguei só alguns textos, alguns versículos fundamentais, para a gente fazer um resumo, para a gente poder ser objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração, para a gente ministrar ao coração de cada um dos irmãos. Então, falando sobre a lei da semeadura, eu vou estender esse assunto falando sobre a vida sentimental, que é a vida familiar, falando sobre a vida profissional e falando sobre a vida espiritual. E dentro desse contexto nós vamos entender porque que muitas pessoas não são abençoadas, porque as pessoas semearam nessas áreas das suas vidas, semearam coisas ruins, semearam frutos podres. Então, quando as pessoas começam a colher esses frutos, as pessoas elas vão se desesperar. Mas eu quero mostrar dentro da palavra de Deus que ainda dá tempo de retornar, ainda dá tempo da gente contornar o caminho, pegar o retorno e entrar no caminho certo. Então tudo que eu for falar, o importante é você ouvir, porque a palavra de Deus diz assim, que Jesus ele falou que bem-aventurado aquele que ouve as suas palavras e pratica. Se nós ouvirmos esse sermão que vai ser ministrado agora, mas nós não praticarmos esse sermão, vai ser em vão que nós estamos fazendo e que nós estamos ouvindo. Então, o importante é nós ouvirmos o que vai ser ministrado e colocar em prática. Amém? Então, é interessante esse texto, porque eu quero começar falando aqui, uma rápida introdução sobre Jacó. Jacó era um homem que tinha tudo para dar errado na sua vida. Jacó é um homem que as coisas eram para dar errado na sua vida. Mas aquilo que parecia que ia ser uma tragédia, que olhando para a história de Jacó, nos primeiros anos da sua vida, nós vamos perceber que é uma tragédia. Jacó, tudo que ele faz era ruim. Primeiro, ele pegou a primogenitura de seu irmão, que era um direito de herança do irmão mais velho, então ele foi lá e pegou a primogenitura do seu irmão, e ele fez algo que não era da vontade de Deus, porque era um direito do irmão, mas ele fez uma espécie de uma barganha e fez com que seu irmão trocasse
aquela bênção num prato de lentilha. Depois, mais para frente, quando o seu pai Isaque estava para morrer, estava cego, o pai pediu que Esaú fosse no campo e pegasse uma caça e fizesse aquela caça para o seu pai, cozinhasse aquela caça e viesse na presença do seu pai, que o seu pai ia abençoar ele. A Bíblia diz que quando Esaú foi, a mãe de Jacó, ela ouviu o pai falando. Então ela foi lá e falou: Jacó, corre aqui no nosso quintal mesmo, pega uma caça mais rápida aqui e entra na presença do seu pai e se passa no lugar do seu irmão. E Jacó deu ouvido à sua mãe e assim fez. Só que a bênção não era dele, a bênção era por irmão dele. Mas ele foi na presença do seu pai, aproveitando que seu pai estava cego, e ele recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Depois, quando seu irmão voltou do campo, que o seu irmão descobriu o que Jacó havia feito, seu irmão ficou tão irado com ele, que seu irmão começou a persegui-lo para poder matar. E a Bíblia diz que Jacó precisou fugir. Jacó, ele fugiu para a terra do seu tio Labão, e ele ficou naquela terra. Mas só que nós vamos perceber que foi muitos anos nessa vida, tentando ganhar tudo, puxando o tapete do irmão. Tudo que ele fazia era enrolado. Tudo que ele fazia havia mentira. Não havia pureza, não havia honestidade, não havia uma atitude na limpeza. Sempre ele estava barganhando. E aí nós vamos ver que a Bíblia diz que ele foi para a terra do seu tio Labão. E quando ele chega lá na terra do seu tio Labão, ele começou a fazer algumas coisas que começou a dar errado. E ele não entendia por que as coisas começaram a dar errado. Porque tudo aquilo que ele fez no começo, achando que tinha ganhado, quando ele começou a colher, para ele, por que ele estava colhendo aquilo? Um exemplo, quando ele trabalhou 7 anos para poder casar com a sua esposa, a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos. E quando chegou na hora de casar, a Bíblia diz que o seu tio Labão trouxe a irmã mais velha. E ele falou: não, mas eu trabalhei 7 anos pela mais nova. Aí o tio falou: então vai lá e você vai trabalhar mais 7 anos para casar com a mais nova. Então ele pagou 7 anos de trabalho. Foi em vão? Não foi em vão. Deus já estava fazendo Jacó começar a pagar tudo aquilo que ele fez. Mesmo assim, a misericórdia de Deus foi tão grande na vida dele, que a Bíblia diz que Jacó, ele começou a trabalhar, ele começou a ir atrás dos seus sonhos, começou a ir atrás do seu objetivo, né? Mesmo sabendo que havia uma cobrança divina, mas ele começou a correr atrás, começou a trabalhar, começou a conquistar as coisas. Deus começou a levar ele para outro caminho, e ele começou a trabalhar. Mas um dia que ele entrou no Val de Jabó, quando ele descobriu que o seu irmão estava vindo para a sua terra com mais 400 homens, dentro daquele val, naquela madrugada que Jacó entrou, que ele passou a madrugada inteira brigando com o anjo, lá naquela madrugada, Jacó, ele estava cansado de viver sob o jugo de passado, pelas coisas que ele fez, pelos erros que ele cometeu, pelos maus frutos que ele plantou, por tudo que ele fez contra o irmão dele. Quando ele entra dentro daquele val de Jabó, que passa a noite inteira lutando com o anjo, ali nos mostra que ele não queria mais ser o que ele era. Ele não queria viver mais debaixo do jugo do passado. E é aí que eu falo que nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para mudar de atitude, nunca é tarde para a gente começar a viver o novo de Deus. E aí ele brigou com o anjo. E quando chegou na alva, a Bíblia diz que o anjo perguntou, porque aquele anjo era o próprio Deus. Nós chamamos isso de teofania. Era uma das formas de Deus se apresentar com o homem. Deus se apresentava em formato de um anjo ou de um homem. Deus se apresentava ao homem. Então, naquela madrugada, o anjo, que era o próprio Deus, perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Então o anjo perguntou primeiro o nome dele: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Quando ele fala que o nome é Jacó, é tudo que Deus queria saber, é que ele assumisse a sua identidade de quem ele era.
Às vezes mesmo Deus sabendo quem nós somos, mas Deus quer ouvir da nossa boca quem é que nós somos. Deus quer ouvir da nossa boca os erros que nós cometemos, os frutos maus que nós plantamos. E o anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Então o Jacó estava naquele val disposto a mudar, disposto nunca mais ser aquele homem que estava debaixo do jugo daquele mau fruto que ele plantou. E sabe o que o anjo falou para ele? Falou: olha, você como homem lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, ele insistiu, porque ele queria mudar. Jacó insistiu porque ele não queria mais viver naquela vida miserável. Por mais que financeiramente ele estava prosperando financeiramente, mas havia algo no mundo espiritual que estava travado. Ele devia perdão para o seu irmão, ele tinha que pedir perdão para o seu irmão, ele tinha que se reconciliar com o seu irmão. Nem sempre a prosperidade quer dizer que vai tudo bem na nossa vida. Jacó, no momento que ele entra no val, ele era um homem próspero, tinha muitas ovelhas, tinha terra, já tinha os seus filhos, a vida dele já estava fluindo, mas no mundo espiritual estava travado. E ele sabia muito bem porque que estava travado. Então chegou o momento dele parar. Chegou o momento dele falar: não, eu preciso abrir meu coração, eu preciso me libertar dessa culpa. E foi no momento então que ele falou: eu sou Jacó. Ele falou: a minha identidade é eu sou Jacó, eu sou Jacó. Então o anjo falou: tu és Jacó, falaste bem. Porque o nome Jacó, em várias traduções, significa o enganador. Ou seja, ele enganou o irmão, ele passou a perna no irmão, ele puxou o tapete do irmão, ele passou o irmão para trás. O enganador, o usurpador, o aproveitador. Várias versões que existe o nome Jacó. Mas naquele val, o anjo falou: portanto, a partir de hoje, você não vai mais chamar Jacó, mas você vai chamar Israel. Você vai chamar Israel de Deus. Então ali Deus mudou. Então o importante é nós se libertar da culpa. Você precisa entender que se você semeou coisa ruim no passado, sementes que foram semeadas, que estão no oculto, que às vezes só você sabe o que a palavra diz? Que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Se você plantou coisas ruins até hoje, tem como você parar e começar a plantar coisas boas. Pastor, mas o que eu plantei, você vai colher. Talvez nos próximos anos você ainda vai colher, mas se você começar a plantar coisas boas, vai chegar um momento onde Deus vai estender as mãos sobre você, vai ver a sua sinceridade, a sua pureza, e Deus vai começar a te honrar porque você mudou de atitude. Então, a palavra de Deus nos fala sobre Jacó. Amém? Então, vamos lá, irmãos. A lei da semeadura, ela é válida para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida. Um exemplo assim, na vida sentimental. Muitas pessoas têm sofrido na vida sentimental porque têm semeado frutos ruins. Frutos ruins. Um exemplo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, a Bíblia fala do rei Acabe. O rei Acabe, ele ficou 22 anos plantando coisa ruim. Seu relacionamento não era bom. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que ele casou com uma mulher errada. Ele casou com uma mulher errada, ele casou com uma mulher estranha. Uma mulher que servia aos deuses de Balaim desde a sua infância. Uma mulher por nome Jezabel. Foi uma mal escolha. Nós precisamos entender, eu até respeito a opinião das pessoas que dizem que Deus prepara um homem ou uma mulher para poder se casar, mas só que a Bíblia nos dá respaldo que nós temos que olhar a pessoa e ver as suas qualidades. Nós temos que olhar para as pessoas e ver as qualidades. A Bíblia diz que Acabe sabia que ela era uma mulher estranha, que não pertencia ao mesmo povo, e mesmo assim ele casou com ela. Resultado disso, ele sofreu, irmão. Ele colheu tudo que ele plantou,
naquele relacionamento de uma mulher que não era de Deus, e a Bíblia diz que o fim dele foi a morte. Ele morreu sem Deus, morreu desviado, ele morreu num estado terrível, porque ele plantou só coisa ruim. Um exemplo, Davi, que é um homem que nós conhecemos. Davi, na Bíblia, é conhecido como segundo o coração de Deus, mas nem porque ele é conhecido segundo o coração de Deus, quer dizer que Davi não errou. Davi cometeu 2 pecados que fez um estrago na sua família. Primeiro pecado, o pecado de adultério. Ele caiu no adultério, se apaixonou por Betseba e depois ele mandou matar o esposo dela. Cometeu o pecado do crime de suicídio. Ou melhor dizendo, ele foi lá e matou Urias. Foi Urias. Matou Urias. Então, ele cometeu aquele crime. Então, ele cometeu o adultério e ele foi lá depois e mandou matar o marido da mulher, porque ele queria ficar com ela. Ele cometeu 2 pecados. Ele semeou isso na vida dele. Ele semeou isso no ministério dele, na vida dele. Tudo começou a travar na vida dele. E quando Davi começou a colher aqueles frutos ruins, ele sabia o porquê que ele estava colhendo aquilo. A Bíblia diz que Davi, ele tinha uma filha que se chamava Tamar. Ele tinha um filho que se chamava Onã. E a Bíblia diz que o filho de Davi se apaixonou pela própria irmã e ele obrigou a irmã, que era virgem, deitasse com ele. Ou seja, eu sei que é uma palavra dura, mas eu vou falar. Ele cometeu um estupro. A Bíblia diz que o filho de Davi cometeu um estupro. Depois Abisalão, que era o outro filho de Davi, ficou revoltado com o irmão, foi lá e matou o próprio irmão, porque estrupou a irmã. Davi estava vendo tudo aquilo e não podia fazer nada. Por quê? Porque ele estava colhendo o que ele plantou. Ele foi lá, ele tomou a mulher de um homem e depois matou o homem. E agora Deus permitiu que a tragédia acontecesse na sua casa. A Bíblia diz que agora na sua casa ele vê esses pecados cometendo. Ele vê a sua filha perdendo a virgindade por um estupro por causa do filho. Ele vê o outro filho matando o próprio irmão. E ali Davi não tem o que ele fazer. Ele só chorava e lamentava, mas ele sabia que ele estava colhendo o que ele plantou. Então, se você quer a felicidade no seu casamento, na tua família, na tua vida sentimental, nós vamos ter que plantar fidelidade, nós vamos ter que plantar amor, nós vamos ter que plantar pureza, respeito. Então a Bíblia diz que Davi sofreu com isso, e muitas pessoas na vida sentimental estão sofrendo com isso, porque as pessoas plantaram coisas ruins, e ali fica um jugo pesado. As pessoas não conseguem viver, a vida sentimental sempre perturbada, né? Porque houve ilegalidade para que os demônios entrassem ali e arruinassem, porque a pessoa plantou isso. Então, um dos piores frutos do relacionamento é isso, é a fornicação, é o adultério, é a infidelidade, é a falta de respeito. Isso faz com que uma família fique arruinada, e é o que aconteceu na vida de Davi. Então, se nós queremos ter uma vida sentimental tranquila, nós temos que semear coisas boas. Nós temos que semear coisas boas, e certamente esses frutos, de um jeito ou de outro, o Senhor, Ele vai fazer com que nós vamos colher os frutos bons. Amém? Uma outra coisa interessante aqui é semeando na vida profissional. Irmãos, muitas pessoas têm dado errado na vida profissional, porque as pessoas têm semeado mal. Olha o que diz aqui em Salmos, falando sobre a vida profissional. Salmos de número 128 e o versículo 2. A Bíblia diz: e comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A pessoa que mais quer nos ver feliz é Deus. As pessoas que mais querem nos abençoar é Deus. Por que muitas pessoas
não consegue ser abençoada na vida profissional, porque as pessoas, elas não querem ser submissas a ninguém, e a Bíblia diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades. E quando a Bíblia diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades, não está falando só do governo, dos políticos, dos vereadores, não. A Bíblia diz que é uma hierarquia. Nós temos que obedecer o nosso patrão, o nosso encarregado, a pessoa que está acima de nós, os líderes. Ou seja, nós temos que ter essa visão. Muitas pessoas não conseguem prosperar na vida profissional porque as pessoas entram em motim, se misturam com motim, se mistura com rebelião na empresa, nunca faz aquilo que ela é paga para fazer. É uma pessoa que quer barganhar, uma pessoa que ela quer ser esperta naquilo que ela faz. E você vê, irmão, o resultado, quando você vê uma pessoa que não consegue parar emprego nenhum, uma pessoa que não para emprego nenhum, uma pessoa que tem dificuldade, ela trabalha 6 meses no emprego, 1 ano em outro, 2 anos em outro, vive de picado em picado. Tem 20 anos de carteira assinada, mas são 20 anos trabalhou mais de 15, 20 empresas. O que é isso? São pessoas que não têm um pé no chão, são pessoas que não têm uma visão ampla. É lógico que nós não vamos generalizar todos, porque tem pessoas que às vezes perdem o emprego mesmo, por causa da crise, por causa de outras dificuldades, mas tem alguns que têm perdido o seu emprego por falta de responsabilidade, por falta de compromisso com a empresa. E olha o que diz aqui em Salmos de número 28, e o versículo 2: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, olha o que Deus está falando, feliz será e te irá bem. O próprio Deus está falando, você vai trabalhar, você vai comer do fruto da sua mão. Então, você vai trabalhar, você vai ser feliz e tudo te irá bem. Então, Deus não quer ver ninguém sofrer, Deus não quer ver ninguém desempregado, Deus não quer ver ninguém chorando pelos cantos. O maior desejo de Deus é de te abençoar. O que Deus quer é que você vai trabalhar, coloque as suas mãos no arado, faça por onde, faça o seu serviço, faça aquilo que você é pago para fazer. Deus quer te abençoar de uma maneira maravilhosa. Então, o segredo de ser abençoado na vida profissional, irmão, é semear coisas boas, porque aquilo que nós plantar é o que nós vamos colher, amém? Vou falar mais uma coisa aqui rapidinho, falar sobre a vida espiritual, irmãos, amém? A semeadura na vida espiritual, isso daqui é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um momento onde existem muitas pessoas que vivem dizendo que estão fracas. Nós estamos vivendo hoje uma geração doente espiritualmente. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que ficam mais tendo recaídas espirituais, pessoas que vivem, às vezes, se afastando de Deus, que vivem com a vida no nível baixo. Então, nós estamos vivendo uma geração que espiritualmente está se perdendo. Mas por quê, pastor? Porque não tem semeado boas coisas na vida espiritual. Então, eu vou ler aqui, ou vou comentar aqui, aquele texto do Jardim de Getsêmani. Jesus, quando ele vai orar no Getsêmani, quando ele volta, que ele vê os seus discípulos ali dormindo, Jesus liberou uma palavra sobre eles. E Jesus falou: olha, vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, nós temos que semear coisas boas. E é interessante que Jesus, ele manda primeiro vigiar e depois orar. Não adianta nós orarmos se não vigiar, jejuar e não vigiar. Então, primeiro vem a vigilância. Porque se a gente for pegar essa palavra vigiar, ela vem também de sentinela. Quem é o sentinela? O sentinela eram os guardiões que ficavam em cima dos muros, de Jerusalém. E eles ficavam vigiando de longe quando vinha o inimigo. Então, a palavra vigilância é isso também. Nós temos que ficar vigiando no tempo inteiro.
Então na vida espiritual é assim. Nós estamos sempre sofrendo retaliações espirituais, então nós precisamos estar vigiando. Jesus falou: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Então quando uma pessoa ela cai em tentação, logo nós vamos entender que é porque ela não vigiou. Quando uma pessoa cai no pecado, é porque a pessoa não vigiou, porque não foi só o fato da oração, foi porque ela não vigiou. Foi o que Jesus falou: vigiai e orai, para que não caís em tentação. Então isso daqui é muito forte. Então, olha só que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, olha o que diz, 1 Coríntios, melhor dizendo: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. Essa é a tradução em que eu peguei a referência. Olha que profundo isso daqui. Coríntios, lá em 1 Coríntios: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Às vezes, nós achamos que quem vai se afastar da igreja, quem vai parar na caminhada, quem vai cair é só o fraco. Nós achamos que é só a pessoa que está fraca que vai cair. Mas aqui em Coríntios está falando que aquele que pensa estar de pé, é melhor tomar cuidado para que não caia. Então todos têm que tomar cuidado. Não é só o fraco, mas aquele que está forte, aquele que está vigiando, aquele que está orando, aquele que está buscando, tem que estar forte, tem que estar de pé. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós estamos vivendo uma geração que espiritualmente tem se entregado, uma geração que tem parado de buscar, que tem parado de orar, uma geração que tem estacionado, irmãos. E tudo isso se envolve também na lei da semeadura. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma geração que não ora, nós temos uma geração que não vigia, nós temos uma geração que não busca a Deus como deveria buscar. E olha o reflexo disso tudo, quando nós não estamos bem com Deus. Porque, irmãos, eu sempre digo, e não vou parar de dizer, orar não é porque eu tenho prazer de orar. Orar não é porque eu tenho satisfação em orar. Biblicamente, orar é uma obrigação. Eu não oro porque eu quero, eu não oro porque eu gosto, não, irmãos. Eu oro porque eu tenho necessidade de orar. Você ora porque você tem necessidade de orar. Então, orar é um mandamento também. A Bíblia diz: se for possível, orai sem cessar. Então, a Bíblia manda orar por quê? Porque é uma das formas de nós fortalecermos o nosso espírito e queimar a nossa carne. Pode ver, se a gente for ver o reflexo das pessoas que se desviam, das pessoas que caem, são pessoas que não oram. Porque as pessoas que não oram, elas estão mais sujeitas a escorregar e cair. Pode ver, o reflexo de uma pessoa, de um membro, de um obreiro que cai, vai analisar a vida dessas pessoas. São pessoas que não estão constantemente orando, às vezes não estão fazendo parte ali dos trabalhos da igreja ali, de oração. Às vezes não tem aquele particular com Deus, talvez no monte ou em outro lugar. Então o reflexo da queda espiritual de muitas pessoas é a falta da oração. Então a palavra manda nós vigiar e orar para que não caís em tentação. Então, se você quer ser abençoado na vida espiritual, começa a plantar coisas boas. Pastor, o que eu preciso plantar para ser uma bênção? Você precisa plantar oração, jejum. Você precisa plantar meditação da palavra de Deus, que é outra coisa, irmãos. Ler a palavra de Deus não é um desejo, é uma obrigação. A Bíblia diz que nós temos que meditar dia e noite. Então, ler a palavra de Deus é um mandamento. Sabia que é um mandamento? Quando nós não lemos a palavra, quando nós não meditamos na palavra, quando nós não oramos, nós estamos sendo negligentes. Quando nós não lemos a palavra e não oramos, nós estamos entristecendo o coração do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe que a única forma do crente ficar bem espiritualmente é orando, é lendo a palavra de Deus e se enjoando. Então, irmãos, que essa palavra
possa nos dar uma orientação. Amém? Que nós possamos pegar essa palavra que está sendo ministrada hoje e possamos colocar no nosso coração e praticá-la, porque o desejo de Deus é que cada um de nós viemos ouvir essa palavra e vamos praticar ela. Vamos começar a semear coisas boas. Eu não conheço a vida de ninguém, eu não conheço a tua vida no particular com Deus, mas se de repente você tem plantado frutos ruins, frutos maus, você vai ter que colher o que você tem plantado. Mas ainda dá tempo de você alinhar a sua vida com Deus e começar a viver um tempo novo. Eu quero profetizar que Deus vai trazer um tempo novo sobre a tua vida. Eu quero profetizar que nunca é tarde para mudar. Eu quero profetizar que Deus tem reservado algo maravilhoso para você. Talvez alguém pode perguntar: pastor, tenho plantado tanta coisa ruim, pastor, tenho feito tantas coisas. Amém. Se você fez, já está feito. Não tem como você voltar lá atrás para você desfazer o que você fez, mas tem como você começar do zero. Faça igual Jacó. Entra dentro do val de Jaboque, bata no seu peito e diga: Senhor, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, aquele que enganei meu irmão, aquele que puxou o tapete do meu irmão, aquele que fez tudo errado, mas eu estou aqui querendo mudar. Então é isso que Deus espera de nós. Amém? Eu creio que Deus vai trazer um tempo novo sobre a tua vida. Eu creio que Deus vai trazer um tempo de bênção. Eu creio que o Senhor já está com as mãos estendidas e que Deus vai trazer um tempo de paz, um tempo de graça. Amém? Um tempo onde nós vamos entender que Deus quer nos alinhar, irmãos. Nós queremos andar com a nossa vida alinhada, porque às vezes a nossa vida está alinhada em algumas áreas da nossa vida e nós achamos que está bom. Às vezes a tua vida profissional está alinhada, a sua vida sentimental está alinhada, a espiritual já não está, mas você acha que está tudo bem. Não está, irmãos. Nós precisamos colocar tudo na balança. Deus quer colocar na balança. Não adianta uma vida estar boa e a outra está ruim, não. Deus quer deixar a nossa vida alinhada. Amém? Sentimentalmente, profissionalmente, espiritualmente, Deus quer nos deixar alinhado. Amém? Então é isso que Deus espera de nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida. Que você possa pegar essa palavra, amém? E aplicar no seu coração. Não tem necessidade de nós cometer os mesmos erros que os nossos irmãos cometeram. Porque está escrito aqui. Está escrito, então. Se Jacó errou, vamos aprender com o erro dele para nós não errar. Se Davi errou, vamos aprender com o erro dele para nós não errar. Então Deus quer nos colocar de pé. Amém? Então começa a plantar. Planta amor. Planta paz. Planta dignidade. Planta honestidade. Pureza.